Essa semana foi uma semana de trabalho bastante intensa, bastante estressante. E não foi estressante por causa do trabalho, foi estressante porque em muitos momentos da semana eu tive que me contrapor às pessoas apresentando negativas. Não quero isso, não gosto disso, não estou certa de que quero conviver com você. E para mim isso é angustiante, eu não gosto de usar essa palavra, mas para mim isso é bastante angustiante, porque o meu normal é ser uma pessoa mais conciliadora. Não é da minha tendência predominante de personalidade, é o ponto da discordância. E em muitos momentos dessa semana, por questões assim que fugiram ao meu controle, eu tive que discordar e ser bastante contundente, na verdade, ser bastante firme com pessoas que estavam sendo de alguma forma abusivas, que estavam invadindo espaço que não era delas. Mesmo assim, mesmo tendo clareza de que a situação não era justa, eu fiquei angustiada, eu fiquei inquieta porque por ter que apresentar para essas pessoas uma negativa, por ter que colocar limites no comportamento e, num caso específico, por ter que afastar a pessoa do meu convívio. E aí depois, eu sou uma pessoa que precisa de ter significado. Se os meus gestos não têm significado, se eu não encontro sentido das coisas, eu fico extremamente inquieta. Eu sou capaz de passar horas pensando sobre o mesmo ponto até aquilo fazer sentido para mim. E fiquei pensando nisso, porque diante da negativa com alguém que evidentemente não era de um convívio saudável, porque mesmo assim você se inquietou? Porque mesmo assim você se preocupou com isso? E eu, como sou romântica, eu sempre busco explicações no passado, né? O meu passado mais antigo da atualidade é a pré-história. Como psicanalista, é normal que eu busque explicações no passado infantil, no meu passado pré-histórico, no meu momento de formação. E quando eu estou pensando mais genericamente, eu gosto de usar como referência a pré-história. É uma referência relativamente atual. Eu acho que faz aproximadamente 2 anos que eu tenho intimidade com essa perspectiva da pré-história. Um dia eu vou falar sobre isso porque é um tema que eu gosto muito. Mas pensando no referencial da pré-história, se preocupar com a opinião dos outros, pensar que a opinião dos outros tem importância sim no seu cotidiano, é é uma qualidade, é uma qualificação de quem tem habilidade para sobreviver. Quando a gente diz assim, eu conversa com os amigos, né? Nossa, o fulano foi extremamente agressivo comigo, ele me criticou e eu tive que tomar algumas atitudes em relação a ele, mas puxa, é muito duro pensar que agora tem alguém no mundo que não gosta de mim. E aí tem saídas inúmeras para isso, né? Se a pessoa não é muito sua amiga, ela fala assim: nossa, como você é narcísica, como você é autocentrada, quer dizer que todo mundo no mundo tem que gostar de você? Quando a pessoa é mais sua amiga, ela faz umas respostas mais ou menos assim comportamentalistas. Mas essa pessoa não paga suas contas, você não precisa dele ou dela para nada. Então o que ele pensa, o que ela pensa de você não tem importância nenhuma. Mas mesmo as pessoas te dizendo isso não consola, não sai do estado de angústia. Então eu fiquei pensando, por quê? Realmente a pessoa não paga minhas contas, não preciso dela para nada. Realmente eu não tenho necessidade de ser amada por todas as pessoas do mundo. Então por que incomoda? Por que isso de alguma forma faz sofrer? E o que me veio à mente então foi a resposta pré-histórica. Hoje em dia nós vivemos numa estrutura social que a maior parte das necessidades que nós temos podem ser cambiadas, podem ser trocadas por recurso financeiro. Então é assim,
Você precisa de comida? Você tem dinheiro e você vai lá e compra comida. Você precisa de cuidados médicos, de cuidados, né? De alguém cuidando de você de alguma forma, você vai lá e contrata serviços médicos, serviço de saúde, tem hospital, tem enfermeiro. Hoje em dia tem até aquela história do amigo de aluguel. Então, você precisa de uma companhia para ir ao cinema, uma companhia para conversar, você contrata um amigo de aluguel e tem uma companhia para conversar. Nem vou entrar nas questões sexuais super interessantes das profissionais do sexo, que dizem que é a profissão mais antiga do mundo, mas nem vou entrar nessa agora. O fato é que a maior parte das nossas relações pode se dar em troca de serviços. A maior parte das nossas necessidades pode se dar nesse ambiente de troca de serviço. Ou seja, a troca afetiva dentro desse ambiente em que existem serviços para serem trocados, dentro do ambiente em que você tem o dinheiro que é a moeda de troca nesse serviço, as relações afetivas elas ficam aqui meio que secundárias. Você não precisa ter tanta preocupação com a imagem afetiva que você tem pelas pessoas quando você está num ambiente em que o afeto não é o elan das relações. O elan das nossas relações hoje é predominantemente a relação comercial. Então, eu tenho dinheiro, eu compro o serviço que você está prestando e tenho a minha necessidade satisfeita. Se eu estou num ambiente, aí eu estou pensando num ambiente pré-histórico, mas ambiente pré-histórico porque provavelmente foi o momento em que isso se desenvolveu. Eu vejo isso acontecendo em todas as comunidades em que o afeto predomina sobre o valor financeiro. Por exemplo, para mim isso é muito mais comum na periferia do que no centro da cidade. Na periferia eu vejo as pessoas tendo mais relações de troca afetiva do que de troca financeira. O exemplo que me vem à mente é muito simples. Eu moro no centro da cidade. Se eu preciso, por exemplo, eu vou viajar e eu preciso de alguém que molhe as minhas plantas. Eu tenho um funcionário que presta esse serviço, então que vem periodicamente à minha casa e, entre outras coisas, molha minhas plantas. Na casa da minha mãe, que é mais a periferia, ela não tem um funcionário que molha as plantas dela quando viaja. Ela tem vizinhos. E aí o que ela fala? Vai lá na vizinha da frente e fala: eu vou viajar, você molha minhas plantas para mim? E a vizinha vai e molha as plantas com todo prazer e não tem nenhuma chance, aliás, seria ofensivo se minha mãe tentasse pagar por isso. Porque o que ela está fazendo, a vizinha vem molhar as plantas, ela vem fazer por afeto. Ela vem fazer porque a minha mãe é uma pessoa na qual ela confia, com a qual ela já pôde contar em diversos momentos, que tem uma imagem que para ela gera credibilidade, segurança, estabilidade. A minha mãe é uma senhora. Então, tudo isso é o campo do afeto. Neste ambiente, o campo do afeto não é misturado com o campo do serviço. Então, por afeto, ela faz alguma coisa que no meu bairro eu recebo por serviço. Aí, vou fazer, mantendo a comparação, o que a minha mãe tem no decorrer da vida, o que ela tem como vivência, o que ela tem como conduta da sua própria realidade, gera essa disposição afetiva para com ela, que gera a possibilidade de cuidado com as plantas ou cuidado com ela mesma. O que eu tenho no meu universo de quem vive no centro da cidade é recurso financeiro. Eu tenho dinheiro para pagar por esse serviço. Se eu não tiver dinheiro para pagar por esse serviço, eu não tenho serviço. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer assim, olha, o que me faz me interessar na opinião de alguém é ficar preocupada quando eu sei que tem alguém no mundo que não gosta de mim, é esse mecanismo ancestral que me faz lembrar de uma época na minha vida cotidiana, na minha realidade e na realidade da humanidade, me faz lembrar de uma época em que o cuidado não vinha em forma de serviço.
em que você não conseguia satisfazer necessidades fundamentais, senão a partir de relações afetivas. Então, se eu queria, por exemplo, ter cuidado no momento em que eu estivesse doente, eu precisava, durante a vida, ter tido uma conduta de alguém que merece cuidado. Eu precisava ter uma vida que suscitasse nos outros confiança e bem-estar, de forma que, num momento de fragilidade meu, eles se voltassem para mim com os próprios recursos de conhecimento, de tempo, de doação de si para zelar por mim no momento em que eu não posso zelar por mim. Que é o que hoje a gente tem, por exemplo, com um plano de saúde. Você contrata um sistema que diz assim: mesmo que nenhum parente quiser cuidar de você quando você estiver doente, nós vamos cuidar de você. O que eu acho interessante, o que eu acho falho nesse raciocínio dos serviços é que todo mundo sabe que quando a pessoa gosta de você, ela cuida melhor de você. Então, se você, sei lá, tá velhinho, doente na cama e a enfermeira gosta de você, ela vai cuidar muito melhor de você do que simplesmente ela cuidaria se estivesse sendo bem paga. Ou seja, o nosso mecanismo primitivo, ele é o predominante. O afeto é o que nos governa, embora nós já estejamos há muito tempo numa lógica de troca, numa lógica de mercadoria. Então, quando a gente se interessa pela opinião dos outros, a pergunta filogenética, ancestral, a pergunta pré-histórica que a gente está fazendo é uma pergunta assim: será que no momento de necessidade eu vou ter cuidado? Porque imagina, gente, se eu vivo numa tribo que tem 40 pessoas e essas 40 pessoas não confiam em mim, quando eu ficar doente, ninguém vai cuidar de mim. Quando eu, por exemplo, me perder em algum lugar, ninguém vai me procurar, ninguém vai sentir a minha falta. Ou seja, a minha vida está em risco, porque eu não consigo zelar completamente pela minha segurança. E se os pares, se as pessoas que vivem comigo não fizerem isso, eu estou em risco. Quando você se interessa pela opinião dos outros, é isso que você está pensando. Você está pensando assim: eu preciso dos outros seres humanos para sobreviver. Não é possível viver sozinho. E se eu não fizer coisas que levem em consideração a existência dos outros, quando eu precisar deles, eu não vou ter. A gente tem essa ideia muito arraigada na nossa cultura contemporânea de que se interessar pela opinião dos outros é fraqueza. Mas o que eu estou dizendo não é fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência. É inteligente você se interessar pela opinião dos outros. Essa história de não me interesso pela opinião dos outros só pode ser discurso. Porque, é claro, não dá para me interessar pela opinião da humanidade, mas os outros que estão em torno de mim, os outros que afetam diretamente a minha vida, os outros pelo quem a minha vida é diretamente afetada, ou seja, as pessoas que eu encontro no cotidiano, a opinião delas interessa sim, e quer eu admita ou não, eu vou me adequar à opinião dessas pessoas. Não tem nada pior do que você começar, por exemplo, a gostar de uma pessoa que não pertence ao seu ambiente social. Porque você fica com medo, aquela pessoa não vai ser aceita, você vai ser rejeitado junto com ela. É um mecanismo sutil e eu acho confuso justamente porque estamos numa época em que aparentemente nós não precisamos tanto dos outros, porque a estrutura social está tão bem feita que a gente tem uma ilusão de segurança independente da participação das outras pessoas. Só que isso sempre rui, isso sempre cai. Por exemplo, nas questões de violência com a mulher. Puxa vida, para mim é muito claro que o processo de violência com a mulher exige participação do homem. Porque aí tem um homem doido que agride a mulher, pensando no homem que agride. Mas tem que existir outros 50 homens que defendem. E é papel nosso angariar esse cuidado dos homens, coisa que a gente não está tendo muita habilidade para fazer atualmente. Mas o fato é que nossas relações, elas são pautadas por afeto. Aliás, a nossa sobrevivência no mundo é pautada por afeto.
Nós sobrevivemos ao mundo, nós sobrevivemos no mundo porque tivemos pessoas que de alguma forma dedicaram seus recursos a nós. Nós somos seres muito frágeis, sozinhos nós não conseguimos sobreviver. Nós precisamos do outro. E esse reconhecimento da necessidade do outro acaba se traduzindo no cotidiano por essa preocupação com o que o outro pensa de mim. E aí, pensando tudo isso, eu me consolei, porque não é que eu sou fraca, não é que eu sou insegura, eu simplesmente estou tirando a camada da contemporaneidade e estou me lembrando de que se eu não tiver um outro perto de mim, eu não consigo nem mesmo definir os limites do que eu sou. Quem dirá zelar pela minha própria sobrevivência? O outro é absolutamente necessário e a opinião do outro é sim importante porque me remete à minha necessidade de cuidado. Eu acho isso muito significativo porque essa ideia de que você vai ser o que você quer ser é mentira. Você vai ser o que você pode ser dentro do seu ambiente. Mesmo aquilo que te parece revolucionário e contraditório só existe como uma permissão do seu ambiente social, porque senão você não seria. Sozinho você não consegue manter a sua sobrevivência. Eu sou capaz até de dizer que sozinho você não é capaz de desenvolver a imagem de si mesmo. Que o si mesmo é uma relação com o outro, o si mesmo não existe por si mesmo. Mas aí eu já estou sendo muito filosófica. O que eu quero pensar agora, assim, de um jeito mais simples, é essa relação de que quando você leva em consideração a opinião do outro, você está pensando que a sua percepção não é absoluta. E isso é um mecanismo de inteligência, porque quando você pensa que a sua percepção não é absoluta, você agrega a possibilidade de percepção do outro na sua realidade e você se amplia. É claro que isso pode vir de um jeito negativo, do tipo, não consigo me mexer direito porque fico preocupada com o que os outros estão pensando de mim. Mas também tem um aspecto muito positivo disso, que é, eu não fico centrada em mim, nos meus próprios desejos, nas minhas próprias fantasias, porque tem um outro pensando sobre mim.